A família Bolsonaro confessa, admite que foi derrotada por Pablo Marçal nos embates nas redes sociais. E por isso cedeu à campanha do coach bolsonarista. O PL vê que o Bolsonaro cavou a própria cova com essa decisão e eu também concordo com isso. Bolsonaro já não comanda mais o bolsonarismo, Pablo Marçal é muito mais aderente ao Bolsonaro justamente pelo discurso religioso que ele e Marçal têm. E eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui que explica muito o motivo de Pablo Marçal ter se apropriado, podemos colocar assim, do bolsonarismo. Mas existe uma outra explicação para o armistício. O Bolsonaro e o Carlos ficaram com medo que Pablo Marçal pudesse influenciar negativamente na campanha do Carlos a vereador do Rio de Janeiro. Será que Pablo Marçal é tão poderoso assim, a ponto de ele poder influenciar na votação do Carlos? Que os aliados do Bolsonaro estão migrando para o Marçal? Tudo bem. Que os apoiadores estão migrando? Também. Mas essa força do Marçal, o que você acha disso? Eu quero que você coloque em 2 pontos que eu quero a sua participação nos comentários. O primeiro ponto é, o Pablo Marçal é forte o suficiente para influenciar na candidatura do Carlos no Rio? E por que o Marçal, na sua opinião, puxou o bolsonarismo para ele? E você acha que o Marçal tem condições de vencer a prefeitura de São Paulo? Então, deixa o like se você concorda comigo do enfraquecimento do Bolsonaro e se inscreva no canal. A Bela Megali do O Globo trouxe a informação que a família Bolsonaro, ela já admite que foi derrotada pelo Pablo Marçal no embate nas redes sociais. Quando houve a primeira ofensiva da família Bolsonaro contra o Pablo Marçal, eu comentei com vocês, olha, tem muito bolsonarista criticando o Eduardo Bolsonaro por ter atacado o Pablo Marçal. Eles estão ficando enfraquecidos, eles estão perdendo o monopólio e as forças nas redes sociais. Não adianta ir pra cima do Marçal. Dito e feito, a Tabata Amaral, ela entrou com aquela ação que fez com que as redes sociais do Pablo Marçal fossem bloqueadas e aquilo catalisou o apoio bolsonarista ou o apoio da família Bolsonaro ao Pablo Marçal. Porque houve uma situação que o Pablo Marçal foi, entre aspas, vítima da justiça e colocou Bolsonaro e Pablo Marçal em situações semelhantes. Então não teria mais como a família Bolsonaro atacar o Pablo Marçal. O Bolsonaro, ele está em 2 frentes, está na campanha do Ricardo Nunes e também apoia veladamente o Pablo Marçal, porque ele teme colarem nele a pecha de derrota na campanha de São Paulo. O PL vê que essa estratégia do Bolsonaro que o Bolsonaro de fato perdeu o embate nas redes sociais para o Pablo Marçal, e isso também segundo informações da Bela Megali do O Globo. Eu concordo, Bolsonaro foi derrotado. A questão é por que o Bolsonaro foi derrotado? E aqui eu quero aprofundar em um ponto que nós falamos lá atrás no livro O Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Desmitificando porque nós estamos tirando a parte do mito. Eu falei naquele livro lá de 2020, ou seja, já tem 4 anos, que o bolsonarismo se transformou num movimento religioso. O bolsonarismo possui dogmas próprios, interpretações próprias da Bíblia, das Escrituras, símbolos e até uma igreja própria que era a Igreja Batista da Lagoinha. E havia uma certa vertente ali desse neopentecostalismo mais cruzadista, inquisitório, de raiva, de revolta, de fúria. E o Bolsonaro, ele seria o messias dessas pessoas. E Michele teria mais condições de herdar o bolsonarismo de Bolsonaro, porque Michele tem essa vertente religiosa que Bolsonaro não tem. A parte da religião eu acertei, só que a parte de quem seria o messias desse movimento eu errei, porque não é nem Michele e nem Bolsonaro, mas sim Pablo Marçal. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo do Pablo Marçal querendo pregar o milagre. É uma coisa horrível. É uma cadeirante que o Pablo Marçal quer fazer o milagre forçando a levantar. Eu vou mostrar pra vocês, depois a gente comenta. Ó. Você quer isso? Nós estamos em unidade agora. Vai, levanta. Essa atrofia sai agora. Em nome de Jesus. Olha só, que situação. Abre os olhos. Dá um passo pra você pegar na mão dele, vai. Esse de azul é o Marçal. Olha a crueldade dele agora. Olhem só a crueldade dele. Ele vai culpar a pessoa. Qual que é o sentimento que você tem? Tristeza, mas Você se sente culpado?
Não, o carro estava parado. Olha só. No fundo tem uma questão. Que? Eu provoquei a viagem, eu quis. Ou seja, ele faz a pessoa que está naquela situação se sentir ainda pior. Só que as palavras do Pablo Marçal são diferentes das do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele acha que tudo vai piorar, que é ruim, que nada vai dar certo, mas o Marçal não. O Marçal, ele de fato, como um verdadeiro messias, traz uma palavra de esperança para pessoas que foram frustradas, para pessoas que estão frustradas com a sua própria vida, que fracassaram no sistema capitalista atual, que não gostam do Estado porque acham que o Estado atrapalha a prosperidade delas. Marçal vem e fala assim: você, mudando a sua mentalidade, você pode prosperar. É um discurso muito forte, baseado muito em storytelling dele mesmo. E ele tem o dom da palavra, o dom da oratória. Ele fala muito bem, ele consegue persuadir. Então, com as palavras do Pablo Marçal, podemos colocar assim, de esperanças, palavras messiânicas, ele acaba de fato sendo o verdadeiro messias do bolsonarismo. Entretanto, esse apoio da família Bolsonaro ao Pablo Marçal, na visão do PL, é um erro grave. Porque Bolsonaro está cavando a sua própria cova. Como? Pablo Marçal tem menos chances de vencer o Guilherme Boulos no segundo turno. As pesquisas mostram isso. Quem tem mais chance de vencer é o Ricardo Nunes. Então, se Bolsonaro, apoiando o Pablo Marçal, for derrotado pelo Guilherme Boulos, é um impacto muito grande. Esse é um cenário também muito ruim para o Bolsonaro. É melhor para o Bolsonaro ter o Ricardo Nunes vencedor, ocultando o Bolsonaro, do que ter uma derrota para o Guilherme Boulos. Porque o Marçal é o novo bolsonarista. Seria uma derrota pesada para o movimento. E se Marçal vencer, é a consolidação da nova liderança bolsonarista no Brasil. Claro que o PL vê como um erro do Bolsonaro, porque a ascensão de Pablo Marçal e a vitória sobre o Ricardo Nunes atrapalha os planos do Valdemar Costa Neto de conseguir pavimentar a sua candidatura ao Senado, porque candidaturas ao Senado elas são muito construídas em cima de prefeituras. E o Pablo Marçal não tem muito apreço pelo Valdemar Costa Neto, não há ponto de conexão, e claro que o Ricardo Nunes ficaria mais fácil para o Valdemar Costa Neto. Entretanto, existe também uma outra vertente que foi trazida para nós pelo Lauro Jardim do O Globo, que esse armistício do Pablo Marçal com o Carlos Bolsonaro também tem a ver com a candidatura do Carlos para prefeito, para vereador do Rio de Janeiro. Porque o Carlos, de 2016 para 2020, ele perdeu mais de 35 mil votos. 36 mil e uns quebrados. Ele saiu do vereador mais votado em 2016 para perder 36 mil. E é claro que a candidatura do Carlos é uma esperança do PL para fazer uma bancada grande de vereadores do Rio de Janeiro. Eles já perderam a prefeitura. Isso ninguém tem dúvidas. Mas com o Carlos puxando votos, o PL pode fazer uma bancada grande. E eles acham que o Pablo Marçal é alguém que pode atrapalhar essa situação. Eu acho que estão valorizando demais o Pablo Marçal, mas aí você pode colocar nos comentários. Isso tudo também evidencia o enfraquecimento nacional do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não tem o controle absoluto sobre os seus apoiadores. Isso nós temos que frisar sempre. O fenômeno Pablo Marçal, o que eu estou chamando de fenômeno Pablo Marçal? O Bolsonaro apoiar um candidato e os bolsonaristas votarem em outro candidato. Isso ocorre em várias cidades do Brasil. E não é nem uma questão de partido, porque em Belo Horizonte nós temos o Bruno Engler, que é do PL, e em Fortaleza nós temos o André Fernandes, que é do PL, e em Recife nós temos o Gilson Sanfoneiro, que foi ministro de Bolsonaro e é do PL. E eles estão sendo derrotados por outros candidatos, até mesmo candidatos de esquerda. E no Rio de Janeiro, o caso mais emblemático, Alexandre Ramagem, do PL, não consegue ter votos dos bolsonaristas que votam no Eduardo Paes. Isso é um fenômeno nacional. Os aliados de Bolsonaro, claro, se afastam do ex-presidente. Eles querem quem está com maior perspectiva de poder. E quem tem perspectiva de poder, nesse momento, é o Pablo Marçal. Então, os bolsonaristas também pressionaram Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, pressionaram para que houvesse esse armistício. Porque assim eles poderiam ir para o lado de Pablo Marçal, que é aquele que aponta para o futuro do bolsonarismo, deixando o Bolsonaro de lado. Porque o Nicolas, o Gustavo Gayer e outros bolsonaristas, eles não possuem luz própria. Eles precisam ser iluminados por um astro maior no movimento. E a luz do Bolsonaro é uma luz que está minguando, enquanto a luz do Pablo Marçal, nesse momento, está mais forte. Por isso que houve a pressão, porque os aliados de Bolsonaro querem posar para fotos junto com o Pablo Marçal. Querem ser iluminados pelo Pablo Marçal. E por isso, Bolsonaro se enfraquece ainda mais.